Quando falamos em população em situação de rua, não estamos falando apenas de pessoas sem moradia. Estamos falando de cidadãos que têm os seus direitos fundamentais violados diariamente. O aumento dessa população no Brasil revela um cenário preocupante, marcado pela desigualdade social, pelo desemprego e pela falta de políticas públicas eficazes. Além disso, é importante entender que não se trata de um grupo homogêneo. São pessoas de diferentes histórias, idades e trajetórias que utilizam os espaços públicos como moradia e sobrevivência de forma permanente ou temporária. Entre os fatores mais comuns estão a extrema pobreza, o rompimento de vínculos familiares e a ausência de moradia convencional. A Constituição Federal de 1988 garante o princípio da dignidade da pessoa humana, garantindo condições mínimas de existência, como moradia, saúde e alimentação. Porém, na prática, o maior desafio não está na lei, mas sim na efetivação desses direitos. Mas o que isso representa na prática? Hoje, no Brasil, o número de pessoas em situação de rua já ultrapassa 365 mil, com um crescimento de 88% desde 2020. A maior concentração está na região sudeste, especialmente em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Mas essa realidade não está distante de nós. Em Varginha, por exemplo, houve aumento de 70% de pessoas em situação de rua nos últimos anos. Diante disso, houve uma reunião no dia 3 de fevereiro, organizada pela Associação Comercial de Varginha, ACI, onde reuniu poder público, entidades e empresários para discutir a presença de pessoas em situação de rua na cidade e para buscar soluções conjuntas para atender essa parcela da população. Atualmente, as ações no município estão voltadas para acolhimento e apoio a essas pessoas em situação de rua, por meio de espaços como o Centro Pop e o Abrigo Santa Isabel. Diante desse cenário, surge uma questão muito importante: como o poder público pode atuar na prática? Um dos principais meios é a abordagem social, onde as equipes vão até as ruas para realizar o atendimento, ao invés de esperar com que as pessoas venham até eles. Além disso, esses atendimentos precisam ser realizados com bastante cuidado, porque na maioria das vezes essas pessoas já passaram por situações muito difíceis, como o preconceito e até a rejeição da família. Além disso, cada atendimento é realizado de forma individualizada, porque cada pessoa passou por uma certa situação, então precisa ter um acompanhamento especializado. Além disso, existem os centros POPs, onde são pontos de apoio para essas pessoas em situação de rua. Lá elas recebem alimentação, podem tomar um banho, possuem também acompanhamento médico e psicológico. O ponto muito essencial desses centros POPs é o acompanhamento psicológico, porque normalmente muitas dessas pessoas, como mencionei, passaram pelo preconceito e pela rejeição das famílias, ou até mesmo são dependentes químicos. O acolhimento digno envolve a escuta, o respeito e os serviços essenciais. Também inclui a orientação, a ocupação social e encaminhamento de políticas públicas, sempre com foco na dignidade da pessoa. Existem também abrigos e centros de acolhimento que oferecem lugar para dormir, alimentação, saúde, higiene e atendimento psicológico. Ninguém está na rua por escolha. Alguns desses lugares oferecem um programa de educação e capacitação profissional, para que sejam incluídos no mercado de trabalho. O objetivo não é apenas tirar a pessoa da rua, é conseguir garantir uma autonomia e gerar novas oportunidades da sua vida. Mas apesar desses avanços, ainda geram muitos desafios, como abrigos superlotados, condição precária e pouca privacidade. No final, não é apenas um acolhimento, é a questão de direitos humanos, cidadania e respeito. Outro ponto fundamental é o acesso à saúde e à documentação. O SUS garante o atendimento universal e gratuito, inclusive para pessoas em situação de rua, mesmo elas não tendo um endereço fixo. As pessoas têm acesso a consultas, medicamentos, exames, internações e atendimento de urgência. Essas pessoas também participam de campanhas de vacina e têm acompanhamento tanto na saúde física quanto na mental. Além disso, existem programas como o consultório na rua, que leva diretamente esse atendimento para pessoas em situação de rua onde quer que ela esteja. Já em relação à documentação, muitas das pessoas não têm documentos básicos, como CPF e RG.
Por isso, o poder público realiza ações para facilitar a emissão desses documentos de forma gratuita para essas pessoas. Isso é o essencial, porque sem essa documentação, a pessoa encontra muitas dificuldades a acessar serviços e oportunidades. Quando se trabalha nessas áreas, né, quando eu comunicava para alguém que eu trabalhava com pessoas em situação de rua, que eu passava, né, com a Kombi, fazendo abordagem social, a primeira pergunta que me faziam assim, era por que levava uma pessoa à situação. E assim, cada sujeito é único, né? Cada sujeito tem um motivo pelo qual foi para essa situação. Mas assim, em linhas gerais, eu acredito que seja o histórico de violação de direitos, né? Uma pessoa adulta, ela opta por estar em situação de rua quando o seu direito de educação foi negligenciado quando criança, o seu direito a uma saúde digna foi negligenciado quando ele era pequeno, quando ele teve negligenciado seu direito à alimentação, à moradia. Então, um histórico de violação de direitos, não somente da pessoa, mas de sua família, né, de seus pais e tal. E também, algo que era marcante no meu dia a dia, que levava a essa situação de rua, é a dificuldade dessas pessoas em lidar com situações de perda. Por exemplo, casos de pessoas que tinham perdido, né, filhos ou esposa, e foi para essa situação devido à tamanha dificuldade, né, de lidar com essa situação de perda, um desemprego, uma separação, algo que desagradou assim e causou transtornos, né, afetou demais a saúde mental, ao ponto dessa pessoa optar pela situação de rua. Acredito que para além, né, do desejo da pessoa, né, de saída da sua, de retomada de sua vida, né, esse desejo, mas para além disso, o acesso a políticas públicas. Por exemplo, no momento em que esse cidadão está com a sua saúde mental afetada, oferta de um bom serviço público de saúde, né, que entenda a sua doença, que oferte o medicamento adequado naquele momento, que dê atendimento psicológico, que faça lidar com as feridas, né, lidou com essa parte de saúde, agora vamos ofertar políticas de emprego, né, acesso ao mercado de trabalho, que entenda as capacidades da pessoa, aonde ela pode ser inclusa, né. E depois disso, uma política pública de assistência social, por exemplo, nos CRAS, nos CREAs, onde ofereçam oportunidade de fortalecimento dos vínculos familiares, né, que possam ter sido rompidos ou fragilizados. Então, acredito que para a saída das ruas é essa ligação de desejo do usuário e oferta de políticas públicas que atendam na necessidade daquele usuário.